Na última semana, no dia 18 de janeiro, o Banco Inter realizou seu Investor Day. E durante esse evento, o banco divulgou metas ambiciosas para os seus próximos 5 anos de operação. Entre as principais metas divulgadas pelo banco estão o atingimento de 60 milhões de clientes, o atingimento de um índice de eficiência de 30% e o banco também visa atingir um ROI de 30%, o que levaria o banco a um lucro de aproximadamente 5 bilhões de reais em 2027. E é justamente sobre essas metas ambiciosas, sobre outros dados apresentados pelo banco e também sobre o momento atual do Banco Inter que nós iremos falar no vídeo de hoje. Mas antes de entrarmos de fato nos pontos do Investor Day, deixa eu contextualizar um pouco a situação atual do banco. As ações do Banco Inter caem por volta de 80% nos últimos 12 meses. E isso se deu por uma série de fatores. O primeiro fator foi o aumento dos juros aqui no Brasil. E quando os juros sobem, nós sabemos que empresas como o Banco Inter, que são empresas de crescimento e que não geram tanto caixa atualmente, acabam sofrendo mais. Isso porque se aumenta a taxa de desconto nos modelos de valuation, o que por si só já faz o preço dessas ações de crescimento dar uma boa caída. E além disso, a gente tem um aumento no custo de capital, né? Se antes as empresas conseguiam se financiar a 2, 3, 4% ao ano, com essa subida no juro, hoje as empresas se financiam a 13, 14% ao ano. É uma grande diferença e inclusive faz preço no resultado dos bancos e das empresas. E após sofrer com a alta dos juros aqui no Brasil, o Inter migrou para a Nasdaq em um momento onde os juros também estavam sendo elevados nos Estados Unidos e em um momento onde ninguém queria nem saber de empresas de tecnologia. E por conta disso, e também por conta da liquidez muito reduzida que o banco tem na Nasdaq, a gente viu as ações do Banco Inter sofrerem ainda mais após a migração para a Nasdaq. Olhando toda essa queda nas ações do banco e todo esse valuation depreciado, a gente inclusive poderia pensar que o Banco Inter está à beira da falência. Porém, não é isso que vem acontecendo. O banco segue executando com solidez a sua estratégia de crescimento. No último balanço divulgado, o Banco Inter mostrou que segue crescendo, segue expandindo a base de clientes, segue realizando o cross-sell com sucesso, mantém um nível de inadimplência muito baixo, o que são coisas extremamente interessantes. Portanto, me parece que essa queda das ações não foi acompanhada de uma queda no desempenho operacional do banco. E se a gente comparar o valor de mercado do Banco Inter com o seu principal concorrente, que é o Nubank, a gente vê que essa relação está extremamente discrepante. O Banco Inter vale muito menos do que o Nubank, o que na minha opinião não faz muito sentido. Além disso, se nós olharmos o PVP, preço dividido pelo valor patrimonial, que é um indicador muito importante quando se analisa bancos. O PVP do Banco Inter hoje é por volta de 0,7 vezes, ou seja, o banco negocia abaixo do seu valor patrimonial. E quando nós comparamos esse PVP com o PVP de outros pares do setor, essa relação fica ainda mais interessante. Por exemplo, o Banco do Brasil negocia um PVP de 0,8 vezes e o Itaú negocia um PVP de 1,6 vezes. Tudo bem que Banco do Brasil e Itaú são bancos já consolidados e que têm uma boa geração de lucro atualmente. Porém, o Banco Inter ele segue crescendo de maneira exponencial e com muita solidez. Portanto, na minha visão, não condiz com a realidade o banco negociar um PVP menor do que Banco do Brasil e Itaú. E você, o que você acha? Faz sentido o Banco Inter negociar um PVP mais baixo do que Banco do Brasil e Itaú ou não? E caso o banco realmente atinja as suas metas divulgadas no seu Investor Day, olha, essa ação tem um potencial enorme. Porém, não vai ser tão fácil assim para o banco atingir essas metas, porque são metas realmente bem ambiciosas. A primeira meta que chama bastante atenção é a de atingir a marca de 60 milhões de clientes nos próximos 5 anos. Hoje o Banco Inter tem por volta de 24 milhões de clientes, o que é um número bem relevante, e para atingir esses 60 milhões de clientes, o Inter precisa de um CAGR, um índice de crescimento de 19,4% ao ano. Se o banco seguir com um ritmo de crescimento parecido com o que vem acontecendo nos últimos anos, é bem possível que ele consiga atingir essa meta.
Porém, à medida que o banco vai ficando maior, fica mais difícil de conseguir clientes. Então o Banco Inter vai ter que realmente ter um esforço de marketing, um esforço para chamar mais clientes. Esse plano do Inter foi batizado de 60-30-30, porque ele tem a meta de 60 milhões de clientes, 30% no índice de eficiência e 30% de ROI. Vamos começar falando do índice de eficiência do Banco Inter. Hoje, o índice de eficiência do banco está na casa de 70%. E nesse índice, quanto mais próximo de zero, melhor. E o Banco Inter espera atingir a meta de 30% de índice de eficiência até 2027. E segundo o banco, essa melhora no índice de eficiência seria puxada por ganhos de escala, uma reprecificação na carteira de créditos, uma maior alavancagem operacional e também a criação de novos produtos para chamar ainda mais novos correntistas e também aumentar as suas bases de cross-sell. E segundo o Inter, essa melhora no Cost to Income Ratio, que é o índice de eficiência, vai também puxar o ROI do banco para cima. Porém, somente essa melhora no índice de eficiência não vai fazer o banco atingir um ROI de 30%. Para chegar de fato nesse ROI, o Banco Inter vai precisar monetizar de maneira mais eficaz a sua base de clientes. E para monetizar cada vez melhor a sua base de clientes, o Banco Inter tem um plano e uma estratégia traçada. Esse plano do Inter começa com muita tecnologia e ciência de dados. O Banco Inter aposta muito nessa ciência de dados para conhecer cada vez melhor o seu cliente e dessa maneira poder oferecer os produtos certos para cada cliente e até mesmo aumentar a sua gama de produtos. E, inclusive, essa gama de produtos do Inter vem aumentando dia após dia. O Super App do banco é uma grande aposta da empresa para melhorar a monetização dos seus clientes. O Inter anunciou recentemente uma série de novos produtos dentro do seu Super App. Além de ter consórcio, investimentos, crédito, agora tem o Doutor Inter, que é uma plataforma de telemedicina, tem o Intercell, enfim. Porém, não adianta o banco ter vários produtos se ele não consegue fazer o cross-sell desses produtos. Basicamente, o cross-sell é pegar aquele cliente que, por exemplo, tem a conta digital do Inter e vender para ele um seguro, fazer ele usar a plataforma de investimento, enfim, fazer a venda de outros produtos do banco para aquele cliente. E o Banco Inter parece bem entusiasmado também nesse quesito. O banco divulgou que o seu número de clientes que usam a plataforma há mais de um ano cresceu também de maneira bem satisfatória de 2019 para cá. Isso é muito importante, porque clientes mais antigos são muito mais rentáveis para os bancos do que os clientes novos. Geralmente, quando o cliente ele abre a conta, ele demora um tempo até maturar, até usar e até realmente ser rentável para o banco. Além disso, o Inter divulgou que o número de clientes do banco que possuem 3 ou mais produtos do Banco Inter atualmente cresceu 66% de 2019 para cá. E isso é muito interessante porque mostra que o Banco Inter está, de certa maneira, tendo sucesso no seu cross-sell e está conseguindo monetizar, de certa maneira, os seus clientes. Obviamente que ainda falta ganhar escala nessas operações para que isso se reflita em um lucro mais sólido. Além do que eu falei antes, da ciência de dados, do cross-selling, do aumento de produtos, o Banco Inter também aposta muito no aumento da sua carteira de crédito. O Banco Inter hoje tem uma carteira de crédito que varia por volta de 22 bilhões de reais e o banco pretende chegar a 100 bilhões de reais em carteira de crédito até 2027. O que também é uma meta bastante ousada. Porém, o Banco Inter não é um novato em dar crédito. O Banco Inter tem muita experiência em dar crédito. Para quem não sabe, o Banco Inter foi criado em 1994 como intermédio financeiro. E naquela época, o Banco Inter ele era o braço do grupo MRV que fazia os financiamentos imobiliários. Ou seja, a pessoa comprava uma casa, um imóvel com MRV e quem financiava esse imóvel, quem dava o crédito, era a Intermedium Financeira, que hoje é o Banco Inter. Ou seja, o banco tem bastante expertise em dar empréstimos, em fazer crédito, o que é um ponto positivo. Além disso, sobre a carteira de crédito do Inter, 2 pontos me chamaram muito a atenção. O primeiro deles é que se nós formos olhar o nível de inadimplência do Banco Inter, a inadimplência é uma coisa que preocupa muito em todos os bancos que dão crédito. O nível de inadimplência do Banco Inter está bem abaixo da média dos pares do setor, o que é uma coisa muito interessante e muito positiva. Além disso, a carteira do Inter é considerada de baixo risco. Por quê? Porque cerca de 70% dos contratos de crédito que o Banco Inter tem são colateralizados. Ou seja, o Inter dá o crédito, mas ele tem uma garantia. A pessoa deixa a casa como garantia,
ou muitas vezes também tem aquele empréstimo do saque aniversário do FGTS, onde o Inter dá o empréstimo e vai receber o saque aniversário da pessoa, o que também é um dinheiro basicamente garantido. Além disso, o banco tem um índice de Basileia bastante alto. Isso significa que o banco pode sim expandir os seus empréstimos sem danificar o seu balanço. Portanto, esses 3 pontos, somados à expertise do banco em dar crédito, me deixam bastante confiantes que o Banco Inter pode sim atingir essa carteira de 100 bilhões em crédito, o que seria extremamente lucrativo e benéfico para o balanço do banco. E além desses 2 pontos que eu destaquei, que fazem parte do programa 60-30-30 do Banco Inter, eu quero destacar algumas outras coisas que eu achei muito interessantes na apresentação. A primeira delas é sobre a receita com serviços do Banco Inter. A receita com serviços do Banco Inter vem crescendo de maneira bastante exponencial. Isso é uma coisa muito interessante, porque é um dinheiro que entra limpo no balanço, é um lucro que vai entrar limpo. Além disso, o sucesso da Global Account do Banco Inter, da conta global do Banco Inter. Ano passado, o Banco Inter adquiriu a YouSend, que é uma plataforma de remessa para o exterior. E com isso, a ideia do banco era primeiramente se tornar a conta global dos brasileiros que moram no Brasil e precisam mandar dinheiro para o exterior. O segundo passo do banco é se tornar o banco dos brasileiros que moram no exterior. E após isso, o último passo é ser uma opção de banking para os americanos, para os estrangeiros. E o crescimento da conta global do Banco Inter, como dá para ver aqui no gráfico, está sendo bastante interessante. E caso o banco consiga ter sucesso nessa sua estratégia de expansão internacional, vai ser uma linha de receita extremamente importante para o Banco Inter. E por fim, eu quero falar da área de seguros do Banco Inter, que é uma parceria com a Wiz, que também é uma empresa listada em bolsa. E essa área de seguros do Banco Inter está se mostrando bastante rentável, né? O seguro por si só costuma ser um produto bastante rentável para quem vende. O prêmio recebido pelo Banco Inter por essas vendas de seguros segue aumentando trimestre após trimestre, ano após ano. E o mais interessante disso tudo é que são vendas 100% digitais, 100% pelo app do banco, o que traz um custo muito baixo e logo o lucro com esses prêmios ele é muito alto, porque é uma operação muito asset light. Bom, esses foram os pontos que mais me chamaram a atenção na apresentação. É uma apresentação com mais de 3 horas, então se você ficou curioso, entra no site de RI do Banco Inter e dá uma olhada. Eu realmente achei que é muito positivo o banco dar essa sinalização para os investidores do que o banco pretende e também mostrar que de fato o banco quer ser lucrativo e tem um plano para isso. Se você assistiu o vídeo até aqui, não esquece de se inscrever no canal, ativar as notificações e também de deixar o like nesse vídeo. E também deixa um comentário aqui embaixo dizendo o que tu acha sobre o Banco Inter. É uma boa? Tá na hora de comprar? Não tá na hora de comprar? Enfim, até o próximo vídeo e até mais.